Sintonia e antes de que ele comece, eu já estou emocionada. Porque depois que eu acabar essa sintonia, eu vou passar por uma experiência maravilhosa sobre exatamente o que nós vamos falar aqui hoje. Que é a respeito de constelações familiares. Vocês estão vendo aqui, ó, temos uns bonequinhos e tal, e esse jovem que eu acabei de falar que ele podia ser meu filho, porque ele é tão jovem, eu comecei cedo. E eu estou com o Fábio hoje aqui nesse momento, que vai falar só um oi lá para os nossos internautas, por favor. Olá, tudo bom? Esse é o Fábio, jovem, mas que veio pronto. Eu posso afirmar categoricamente que ao conhecer esse jovem e ler sobre ele, eu falei assim, ixi, meu Deus do céu, eu tenho que falar tudo isso do rapaz. Ele simplificou um pouco, tá? O Fábio Barbalho, ele é escritor, palestrante, empresário, terapeuta e músico nas horas vagas. Já adorei essa parte. Só que depois que eu me aprofundei um pouco mais, e se eu for ler tudo, vai pegar metade do programa. Vou falar alguma coisa só. Administrador e marqueteiro, pós-graduado em Gestão Estratégica das Organizações, Educação e Coaching Financeiro, Gestão Empresarial. Eu vou resumir. Sócio-diretor da consultoria.c, junto com o meu querido Márcio Nami, que de vez em quando vem fazer aqui o Sintonia. Quando a tia Beth não pode, é o Márcio que vem, mas sim, agora você também vai entrar na pauta, vai disputar com ele agora. Vamos lá, vamos lá. E ele tem assim ó, entende de barras de axis, PNL, constelações, e o que eu trouxe hoje aqui é algo muito interessante, que é saber sobre o dinheiro, conhecer a energia do dinheiro. E existem, segundo ele, algumas leis da natureza sobre o dinheiro. Eu poderia ter simplesmente colocado assim constelação financeira, mas eu achei mais interessante falar de dinheiro e as leis da natureza, porque todo mundo vai querer saber o que é isso. Fábio, o que é isso? Qual que é a relação do dinheiro e as leis da natureza? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de falar contigo, de estar com essa pessoa de sorriso maravilhoso, com essa energia fantástica de prosperidade, porque não, né, Beth? Sim. E as pessoas falam muito hoje da constelação sistêmica familiar, que tem ganhado um grande espaço na mídia, nas terapias, que não é tão nova, né? Ela já vem há algum tempo. E a gente colocou, e eu tenho colocado nos últimos anos aí, um olhar sobre finanças. Porque, afinal, nós temos leis para sermos prósperos. Se nós não tomarmos todas as possibilidades, todas aquelas heranças financeiras e não financeiras que papai e mamãe nos deu, ao invés de olhar para o futuro, a gente fica olhando para onde? Para o passado. E eu que nos passaram de crenças, né? Exatamente. Já está até dando nó na minha garganta, porque eu sei que eu vou falar disso depois. Ai, Jesus. Nós temos uma segunda lei, que é a lei do pertencimento, que é o pertencimento das ideias. Outro dia me liga uma cliente minha e fala assim, eu não aguento mais receber e-mail do fulano de tal, que é um grande player do marketing digital. E eu falei, você acha que ele se deu conta de acordar às 8 horas da manhã e te mandar um e-mail? Você está brava com ele ou com o marketing? É com o marketing. E quando eu falo do pertencer das ideias, é disso que eu estou falando. Existem muitas possibilidades hoje de nós ganharmos, multiplicar o nosso dinheiro, inclusive de bolsa de valores, inclusive dentro das possibilidades digitais, e a gente fica preso, a gente fica amarrado. Então a gente tem que destravar isso. Porque parece que as pessoas focam na escassez ao invés de focar na abundância. Falei bobagem ou isso é correto? Falou. Quanto o brasileiro vibra na escassez. Eu olho muito para o que eu não tenho, e aqui pega também questões familiares de riqueza. Às vezes eu falo assim, porque meu pai não teve, porque eu não tive. Eu tenho que olhar para o futuro. Nós vivemos em outro tempo, em outra época. Não dá para me comparar com pessoas que viveram lá atrás. 20, 30, 40... memória inflacionária e tudo que a gente sabe que aconteceu lá atrás. Se eu entendo que é um novo jogo, com novas possibilidades e com recursos atualizados... O olhar muda. O olhar muda. Muda a minha intenção e muda o meu olhar para a prosperidade. E nós temos a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, Beth. Entre o dar e receber. Entre dar e receber. Ou dar e tomar. Porque a vida... Dar e tomar, peraí, que eu não pensei sobre esse aspecto. Dar e receber e dar e tomar, não há uma diferença? Sim. Porque eu te dou... Se você, por exemplo, está aqui
Vocês vêm visitar o nosso estúdio. Aliás, gostei muito. Mas pode vir mais vezes, tá? Irei. E eu te ofereço um copo d'água. Tá. E você me oferece um bate-papo. E eu te ofereço uma constelação. E você me oferece um programa. O que vai acontecer? A nossa prosperidade, o que eu estou te dando, você está disposta a receber. E eu estou tomando aquilo que você está também disposta a me oferecer. E nós vamos crescendo. Nós vamos evoluindo. Em termos de contato, em termos de network, em termos de prosperidade. Uhum. Agora, se eu te dou um copo, você fala assim, Fábio, mas esse copo podia estar mais cheio. Ou esse copo poderia estar com água de coco. Uhum. Você olha para ele e já fala assim, poxa, e aí você não toma esse copo de água, não lubrifica a sua garganta, vai perdendo a sua tonificação vocal e você vai perdendo o equilíbrio. E não te dou nada em troca. E não me dá nada em troca, e a entrevista não rende, o nosso papo gente, não que exemplo evolui. bárbaro. E aí as coisas não andam. E eu não sei porque a nossa relação não prospera. E eu não sei porque eu não prospero com o meu chefe. Entendi. Porque o meu chefe ele vai dar tudo aquilo que ele pode dar. Uhum. E às vezes, muitas pessoas hoje, quando entram no primeiro emprego, tecnicamente, eles sabem mais que o chefe. Mas em termos de política, em termos estratégicos, o chefe está ali há muito mais tempo. E é por isso que ele exerce o cargo. Entendi. Então, se o adolescente não toma aquelas lições que podem ser aprendidas e não oferece, tecnicamente, um apoio com e-mail, um apoio com WhatsApp, um apoio com qualquer coisa que seja, essa relação não evolui. Entendi. Então, a gente precisa, inclusive nas relações financeiras, estar em equilíbrio com as pessoas. Achei bárbaro e eu vou só fazer assim um resuminho, porque eu estou entendendo completamente a sua linguagem, porque eu já fiz constelações de várias maneiras. Existem 3 premissas dentro das constelações familiares sistêmicas, Exatamente. que é o equilíbrio entre o dar e receber, que você usou tomar e receber, tranquilo. O respeito a quem vem antes, né? Respeitar a hereditariedade. Hierarquia. Hierarquia. Exatamente. E o terceiro? É o pertencimento. Pertencimento, a inclusão. A inclusão. Tá. Essas são as 3 premissas da constelação. Seja ela familiar sistêmica, seja ela financeira. E o que a gente traz aqui dentro da relação financeira? Porque às vezes eu ganho muito dinheiro, mas do jeito que eu ganho, eu gasto ainda mais rápido. Uhum. Eu tenho pessoas, por exemplo, que ganham pouco e com esse pouco fazem muito, Beth. Uhum. Todo mundo tem alguém muito próximo ali, que com pouco faz muito. E tem pessoas que começam a ganhar o dinheiro e chega em determinado ponto, parece que tem ali um termostato financeiro que nunca consegue passar. Como se fosse um nó, como se fosse um elástico que vai até determinado ponto. Estica e não vai mais. Estica e não vai mais. E a pessoa fica revivendo esses ciclos. Então, por trás destes ciclos, existe algum emaranhado com relação a essas 3 leis. Entendi. Porque se eu entro numa relação de trabalho, por exemplo, e eu vou entregando muito para o meu chefe, eu vou entregando, e de repente eu sou o chefe do meu chefe. Ou, de repente, 60% do resultado daquele departamento depende de mim. Tá. O meu chefe, eu estou muito grande, deixa eu fazer aqui para a câmera, eu estou muito grande, e o meu chefe está tão pequeno que ele não tem condições de me retribuir, porque a gente não construiu uma relação. O que faz muda de emprego? Ou toma o lugar do chefe? Tem que... Vai ter que acontecer alguma coisa. Vai ter que quebrar este emaranhado. Ou eu trago o chefe para o jogo, ou eu preciso fazer uma escolha, que é mudar de emprego. Porque esse 60%, imagina assim, você trabalha ali 2, 3 anos, 60% de um departamento, o resultado é seu. Como é que ele vai te dar 2, 3 mil reais de aumento do dia para a noite? Não tem verba no departamento. Não vai ter verba no departamento. Então, as relações elas ficam truncadas. Ou às vezes, eu dou tanto para o meu cliente que eu estou infantilizando ele. E ele não consegue evoluir na jornada ou de compra. E até muda o comportamento dele com relação ao subalterno, né? Ao colaborador. Não muda, às vezes, quando ele se sente meio ameaçado? Ele se sente ameaçado, ele se sente infantilizado, as pessoas começam a buscar muito mais o colaborador do que o próprio chefe. E é aí que entra a constelação financeira ou essa aí chamaria constelação empresarial?
Como funciona? É financeiro. É financeiro? Como é que funciona? Normalmente eu divido em 2 etapas. Por que eu trouxe os bonequinhos Vocês aqui? estão vendo, né? Pode pegar? Pode Ó, pegar. Tem um de cada cor e ele vai mostrar como é que funciona a constelação financeira e que vai nos levar a saber o que é o dinheiro e as leis da natureza. Vamos lá. Exatamente. De uma maneira muito simples e objetiva. Eu tenho um corpo que é físico. Sim. Eu tenho uma mente que ela trabalha por padrões. A PNL, a programação neurolinguística, ela explica muito dessas estruturas. Uhum. E eu tenho a minha consciência. E esta consciência ela é acessada através de um campo mórfico de informações, que é uma teoria do Rupert Sheldrake, que através desse campo, dessa consciência, eu consigo compreender qual é a minha intenção com relação ao tema. Então, para você que busca uma constelação financeira, a gente faz em 2 etapas. De repente, as pessoas me dizem assim, Fábio, eu não sei porque eu, né? Porque o meu chefe não me dá aumento, ou porque o meu cliente não compra mais de mim, ou porque o meu produto não avança. A gente colocar a pessoa e aí nós vamos colocar a posição ou deste chefe ou desta pessoa no campo de informações. Então, deixa eu fazer uma brincadeira rápida aqui. Se não me põe fria não, hein? Isso é para depois. Isso é para depois, daqui a pouco. Eu venho para a vida e eu estou no centro e eu tenho esse protagonismo com relação ao meu campo, às minhas informações. Como é que o dinheiro está posicionado na sua vida? Se o dinheiro estiver grande, Beth, eu serei um mercenário, eu serei um egoísta, eu farei as coisas apenas pelo dinheiro. Tá. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo rei. Gente, olha a frase do garoto, que como é que é? O dinheiro é um ótimo servo. Um ótimo servo, mas um péssimo rei. Porque se ele for o grande das minhas relações, eu não vou conseguir avançar. Ou eu vou fazer as coisas só pelo dinheiro, mercenário, ou eu vou ficar travado porque eu teria um medo gigantesco desse dinheiro. Então essa é uma posição que a gente pode colocar aqui com relação ao nosso campo. Tá. Mas o dinheiro pode estar do nosso lado também. E dentro das constelações, dentro dessa hierarquia, porque isso aqui é uma hierarquia. Se o dinheiro está do meu lado, se a Beth está do meu lado, nós estamos aqui em parceria. Então, o que é essa parceria? Ela pergunta, eu respondo, eu olho para ela, ela olha para mim, e nós estamos jogando. Troca. É uma troca. Se eu fico nessa troca pelo dinheiro, eu vou limitar a minha vida ao quanto eu ganho atualmente. Então eu falo que assim, se as pessoas colocam, né, o seu dinheiro à sua esquerda, é aquele tipo de pessoa que faz planilha, que olha números, que vai projetar cada centavo e vai ficar limitado. Se eu coloco o dinheiro à minha direita, que a direita é a energia da criatividade, da expansão, que também é a criação e é o sucesso. Eu vou ficar no plano da imaginação. Agora, Beth, se eu coloco esse dinheiro na frente, o dinheiro, quem está na minha frente? O meu futuro, o meu projeto, os meus clientes. Eu vou ao encontro dele. Eu vou ao encontro dele. Porque se eu tenho uma boa ideia, inclusive, eu consigo investidores para pagar essa minha boa ideia. Inclusive, eu estou um passo à frente, porque eu vou colocar esse dinheiro para fazer mais dinheiro. Ou se eu não tiver dinheiro ainda, eu vou intencionar esse dinheiro para solucionar problemas futuros na vida das pessoas e as pessoas vão me pagar por isso. Então, o melhor lugar que ele possa estar é na frente, é na minha frente, no meu futuro. E quando você vai constelar alguém financeiramente, logicamente as pessoas vão num ímpeto e colocam, não sabe onde que é frente, trás, direita, esquerda, mas você sabe, né? Eu sei. Você sabe. Por exemplo, eu, olhando aqui o que ele fala direito, para mim é esquerdo, eu percebi isso. E aí é que você já vai detectar de imediato como é que está o dinheiro na vida da pessoa? É porque quando a gente inicia o trabalho no campo, as pessoas não sabem o que cada boneco desses representa. Então, para um boneco a gente coloca o dinheiro, a outra a gente coloca o chefe, outra a gente coloca o produto, o pai, dependendo do tema. Então, antes da gente iniciar uma constelação financeira propriamente dita,
vai acontecer esse diagnóstico. E a gente vai perceber como, em relação, às vezes as pessoas falam assim, Fábio, o meu desafio atual é ganhar mais dinheiro. O que você faz? Eu tenho um produto, então vamos olhar como esse produto ele está conectado com a sua intenção. Entendi. Se o preço dele está correto, se existe disponibilidade no mercado, porque o nosso cérebro, racionalmente, ele vai captar, sei lá, 10, 20% dessa informação. Só que inconscientemente a gente tem um poder que é maravilhoso. A gente sabe muito mais do que a gente racionalmente processa. Existe uma frase, inclusive, que diz assim, as coisas que você não sabe que sabe. Porque o cérebro sabe muito, né? E nós sabemos bem menos do que ele sabe, não é? E através da neurociência, a gente consegue acessar isso. Esse inconsciente que é seu. E a gente traz isso para o campo e a pessoa tem um diagnóstico do que ela precisa trabalhar. Entendi. Porque no começo ela não sabe o que esse bonequinho significa. Você não vai falar. Eu não falo, eu falo depois. Eu faço entendi. uma lista com relação ao tema. A pessoa posiciona junto comigo. Esse movimento ele acontece hoje online. Então você pode fazer aí da sua casa. Eu queria fazer um adendo. Eu tenho uma série de perguntas para o meu entrevistado. Só que ele está contando tanta coisa, estou achando tão interessante que eu estou deixando ele falar. Tá? Continue. E aí no momento seguinte, nós vamos entender a quem essa situação pertence. Se é papai, se é um antepassado, se é um tio, se é onde foi a chefe, ruptura, né? Onde uma coisa que fluía, né? Porque a gente, por exemplo, a gente tem uma linha do tempo. Nós temos, por exemplo, aqui dentro da constelação financeira, todas as nossas experiências profissionais. Nós temos a nossa experiência de trabalho, os lugares que a gente passou, os projetos que a gente carregou. Mas em determinado momento da vida, você olhou com muito amor, com muito afinco, ou para uma empresa ou para um projeto, você ficou conectado com ele. Tá. E quando existe uma ruptura e você vem para cá, para o seu momento atual, você não vive o seu projeto atual. Você está honrando e buscando esse lugar acorrentado ali. Acorrentado. É essa a palavra? Pode ser acorrentado? A gente usa emaranhado. Emaranhado. Porque eu estou nessa empresa e essa minha empresa não me paga bem como pagava a outra. E essa empresa não tem aquele chefe carinhoso como se fosse aquela outra empresa. São aquelas crenças que a gente não ressignifica e elas vão atuar no nosso momento presente. Exatamente. Essa é uma das dinâmicas possíveis. Porque nossa, eu já estou enxergando umas coisas que, meu Deus do céu. Deixa você perguntar, porque senão eu fico falando. É o seguinte, meia hora não vai dar, viu, cara? A gente volta. A gente justifica depois com o meu chefe lá, o Luquete, aqui da UTV, e que não deu para terminar em meia hora. Vamos lá. Você acabou de citar aí neurociência. Qual é a ligação da constelação com a neurociência? Por exemplo, quando a gente fala, vou dar um exemplo muito rápido aqui. Por exemplo, quando eu falo do pertencimento das ideias, que todas as ideias existem. Existe na neurociência uma coisa chamada neurônio espelho. Eu só vejo o mundo a partir das minhas referências internas. Então, o meu cérebro ele tem vários neurônios que têm informações pré-estabelecidas que eu só sei que esse boneco é verde porque me ensinaram que é verde. Que é verde. Alguém disse que isso é verde. Alguém disse. Então essa é uma referência interna. Como é que eu olho para essa referência? Se eu olho para isso com amor, vou dar um exemplo financeiro aqui. As pessoas têm, alguns têm o privilégio de ter aquele pai amoroso que dizia o seguinte, Beth, você tem que fazer poupança, você tem que guardar o seu dinheiro, colocar ele no cofrinho, e você isso, e você aquilo. E eu fico tão amorosa ou amoroso com esse pai que eu vou fazer o mesmo movimento. Então, por amor a papai, o meu neurônio espelho olha para tudo isso com muito amor, com muito glamour. Isso é apenas característica. Agora, tem gente que teve pai truculento. Aquele pai brigão que falava alto, que sabe? Você não faz isso, não sei o quê. Isso me assusta. Então eu vou fazer o exato oposto. Quando eu pegar o dinheiro, quando eu trabalhar o dinheiro na minha vida, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer exatamente o oposto do que o papai fez. Porque no meu neurônio espelho está programado
com um gapzinho ali chamado julgamento. Ah, é porque papai não viajava com a mamãe ficava dentro de casa, agora dinheiro para mim não, é viajar, é isso, é aquilo. E aí eu faço escolhas, eu acho que eu estou no comando, mas eu não estou repetindo o padrão. Por exemplo, nós temos um cérebro também, que é um cérebro reptiliano. Vamos falar um pouquinho mais de neurociência. Pode falar, por favor. Que ele trabalha com luta e fuga. E esse cérebro está conectado com o nosso sistema nervoso. Você faz uma sessão de reiki, faz uma sessão de yoga, né, Beth? É. Ai, respira. Aí você acordou, fez o seu café da manhã, entrou no seu carro, o carro ligou o som sozinho, era a música da sua vida. E você foi ficando assim, ai, que dia maravilhoso. Vem um cidadão e te fecha no trânsito. O que você vai fazer? Acabou tudo. É verdade. Porque você tem uma imagem interna com referência a esse tipo de assunto. Entendi. Então esse gatilho interno está lá no cérebro reptiliano, ele é uma imagem previamente estabelecida e você aparentemente não tem como fazer diferente. Ele está adormecido e uma situação pode ele vai despertá-lo. E ao contrário, na verdade não é que ele está adormecido, ele é o cérebro mais mandão. Ah, é? Eu saio de cá, eu faço planilha, vou dar outro exemplo. Eu faço planilha, eu sei quanto eu devo gastar no mês, eu sei o que eu fui fazer no shopping, mas vem o cheirinho, vem o gatilho, vem lá a oferta, a promoção, e eu acabo fazendo de uma maneira diferente. Porque já existe uma imagem previamente estabelecida. Quando nós usamos as frases de cura, e por isso que os bonecos permitem com que a gente recrie essa imagem, quando a gente usa as frases de cura, a gente recria as percepções do nosso auditivo. E quando você está conectado com o campo, você vai mudar a sua sinestesia. Então, este cérebro reptiliano reconfigura a sua imagem mais interna. Nossa, é profundo, hein? Por isso que neurociência está intimamente ligada com a constelação sistêmica familiar. É muito mais prático do que as pessoas acabam vendo por aí. Entendi. Agora, eu queria perguntar uma coisa. A constelação familiar sistêmica foi o Bert Hellinger, que faleceu até recentemente. Sim, exatamente. Que criou. A constelação financeira ou a constelação empresarial foi também criação dele ou isso já foi assim, um adendo de quem começou a desenvolver a técnica? Como ele expandiu muito, né, o conhecimento e ele pegou muitos desses casos, os especialistas começaram a estudar tudo aquilo que ele falava sobre finanças, tudo aquilo que ele falava sobre as organizações, tudo aquilo que ele falava sobre as memórias das nações, por exemplo, ou sobre relacionamentos. E aí, a partir dele, honrando a ele, que nós seguimos de uma maneira mais temática. Porque eu estudo educação financeira há 13 anos. Né? Como acadêmico, como escritor, como palestrante. E por que vem a diferença do trabalho? Você reconstrói seu cérebro, que é o primeiro cérebro, que é o cérebro reptiliano, e você também precisa de estratégia. Com certeza. Porque se você não trabalhar o seu cérebro cognitivo, esta constelação ela vai demorar até 3 anos para dar um resultado efetivo na sua vida. Porque ele vai, a gente usa a expressão, vai colapsar no seu sistema. Tá. Eu começo a colapsar de baixo para cima, ele vai mudando o seu cérebro mamífero, que é o sistema límbico de informações, e daqui a pouco ele chega no mental. Alguns de uma maneira mais rápida, alguns de uma maneira mais lenta. 3 anos seria a longo prazo e curto prazo, quanto é? E o curto prazo, semana seguinte. Por quê? Quando eu finalizo, como eu sou um educador financeiro, quando eu finalizo a constelação, eu vou ensinar você como organizar o seu dinheiro ou como organizar a sua estratégia. Entendi. E você sai com uma lição prática daquilo que precisa ser feito. Entendi. Esses dias eu atendi um casal e ele disseram o seguinte, foi uma constelação com relação ao ambiente familiar. Tá. Minha filha é isso, minha filha é aquilo, não sei o quê. Eu fiz constelação há 1 ano e meio atrás e agora voltou tudo onde estava. No começo foi lindo, foi maravilhoso.
Porque quando você volta para o seu ambiente, se você imprime os mesmos hábitos, que o hábito ele vem do nosso cérebro, do nosso neocórtex, que é o nosso cérebro mental, você vai puxar aquele resultado para mais do mesmo. Tem muitas constelações que falam assim, vou dar um exemplo um pouco mais simples. Tomar papai e mamãe. E eu vejo a grandiosidade dessa mamãe, falo, nossa, que mãe amorosa, ela deu a vida. Me ensinou a costurar. Me ensinou a isso, me ensinou aquilo, abrir mão dos seus desejos para estar comigo ali, porque ela não pôde trabalhar e ela ficava em casa, e ela me dava carinho. E eu percebo essa mãe grande e maravilhosa. No dia seguinte, sua mãe vai ligar. E ela sempre liga um pouquinho antes do almoço, atrapalhando o seu almoço. Como é que você vai atender esse celular? Só imagina, né? Você vai falar assim, caramba, de novo, que droga, não, no almoço, não sei o quê. Porque é o seu cérebro mental. Aí você vai jogar essa constelação no lixo. Entendi, não adiantou nada. Não adiantou nada. Por isso que hoje, né, a gente fala de neuroconstelação. Neuroconstelação. Nossa, estou aprendendo muito aqui, gente. Porque além desses movimentos, eu ensino as pessoas a trabalhar este cérebro cognitivo. Tá. E, por exemplo, no exercício desse eu falo, vamos criar, qual que é o principal gatilho? É a ligação da minha mãe. Vamos criar um roteiro novo? Vamos acolher ela com um pouquinho mais de amor, para você não jogar a sua constelação fora? Porque o campo mórfico, ele está liberado. Agora eu preciso agir. Sim, eu preciso fazer alguma coisa. O universo manda e você vai decidir o que você vai fazer com aquilo, né? Exatamente. Por isso que o resultado vem mais rápido. Quando a gente combina as duas técnicas. Eu preciso só que você faça uma coisa. Isso aqui você faz a consulta como constelador financeiro, mas você também dá cursos disso? Sim. Fala um pouco para o nosso internauta. Eu vou convidar o pessoal. Isso. Aliás, todas as quartas-feiras, sempre às 8 da manhã e às 8 da noite, eu faço um encontro gratuito, temático, para falar dessas leis da prosperidade. De quarta-feira às 8 e às 20, isso? Às 8 e às 20. Para quem não pode à noite, sexta pela manhã. Sim. E a cada quarta-feira se aborda uma temática? Uma temática diferente. Que interessante. Sempre rememorando essas 3 leis, Beth. E por onde? Você faz pelo YouTube? Por onde? Fica disponível no seu canal? No meu canal do YouTube. Que vai aparecer aqui embaixo, né? Tem todos os contatos lá. E a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente vai enviando informações para a pessoa sempre estar atenta à sua vida financeira. Olha que interessante, quero fazer parte. Já sou candidata, que interessante. Então, todas as quartas-feiras. E aí, pontualmente, a gente faz formação para consteladores, para quem quer trabalhar com constelação financeira. Eu faço workshops temáticos. Você passa o seu conhecimento? Isso assim é ser altruísta, né? Porque tem gente que sabe, faz e fala, não, mas é só comigo. Se quiser, você se consulta, não é? Você dá cursos para quem quer trabalhar com essa técnica. Para quem já é constelador. Sim. E quem quer se aprimorar no financeiro. Já, lógico que tem que ter a base de constelador familiar sistêmico. Agora, dentro da consultoria.c, nós temos o curso de formação, que é com uma outra profissional, que é com a doutora Sandra. Ela já esteve aqui com você no Sintonia. A Sandra, nossa, a doutora Sandra arrasou no Sintonia. Ela é muito uma pessoa especial. Muito especial, Sandra. Contribuiu muito. Honrando a Sandra. Honrando a Sandra. E ela dá essa formação de neuroconstelação hoje. Ela está fazendo isso? Ela que faz a formação em neuroconstelação e eu fico com ali a galera que quer se aprofundar no financeiro. Então eu vou dar assim deixar uma curiosidade com os nossos internautas, que com a doutora Sandra, como ela foi o meu programa, eu acabo me beneficiando de todos esses conhecimentos dos meus entrevistados e ela me convidou para ir assistir a um dos dias que ela deu o curso. E uma hora ela falou assim, vem aqui, Beth. Me chamou e eu nem esperava. Sim. Ela fez uma constelação que durou exatos 17 minutos. Eu coloquei uma queixa, que é a constelação aí, você coloca uma queixa, você não conta a vida, você coloca uma queixa. Não é para contar, não tá no terapeuta, vai contar 1h30, não. Você coloca a queixa. Ela, em 17 minutos, nós constatamos, e eu vivenciei isso, que eu sou, que a minha filha é gêmea sobrevivente, que é um assunto que eu já trouxe ao Sintonia, da síndrome do gêmeo desvanecido.
que 40% das gestações atualmente, na época pós-fertilidade in vitro, Sim. 40% um gêmeo se desvanece e o outro sobrevive. Só que fala assim, abortou um. Não, a mãe não sabe. Sim, exatamente. Nem sempre ela perde sangue. E o bebê que sobreviveu sabe no inconsciente, na alma. Biologia, isso. Isso. E ele acaba, assim, levando uma vida em busca de um monte de coisa, comprando duas coisas iguais, bom, uma série de coisas. Então, eu devo à doutora Sandra essa descoberta. Desculpe eu adendo aqui. Não, mas isso é pauta. É muito interessante. Está no Sintonia, chama Síndrome do Gêmeo Desvanecido. Devo à doutora Sandra esse conhecimento. Essas dinâmicas de não nascidos, elas impactam diretamente na sua vida. O nascido, na sua vida financeira. Porque às vezes... Até babei, gente. O financeiro também? Financeiro também. Eu achei que fosse só no emocional. Não, porque se você às vezes compra por 2, se você gasta por 2, trabalha por 2, trabalha por 2, você está honrando esse não nascido. Ixi, acho que eu vou ter que fazer 2 constelações com esse cara, não é possível. Bom, vamos continuar, voltando ao seu assunto aqui. Como é que as pessoas se beneficiam com a sua técnica? Digamos assim, você resolve a vida? Sim e não. Tá, depende da pessoa, lógico. Depende da pessoa. O meu 100% é trazer clareza e consciência para a vida financeira. Tá. O 100% da pessoa é colocar isso em prática. Entendi. Tem gente que falou, Fábio, mas 100 mais 100 vão dar 200%. Não existe um processo onde 2 pessoas entram com 50% cada. Imagina o seguinte, isso é um fato real. Eu fiz uma palestra falando de planilhas numa cidade interior de São Paulo. Na palestra, o cara virou para mim e falou assim, eu faço tudo isso que você fala, que você me mostrou, mas a minha vida financeira de vez em quando dá uma derrapada. Falei, me conte um pouco mais sobre isso. Falei, não, eu e minha esposa, nós controlamos a vida financeira junto, eu ganho 5, ela ganha 2, portanto nós ganhamos 7 mil reais por mês. E ela ganhando 2 mil reais, comprou um cachorro de 3 mil reais mês passado. Pegou o dinheiro da nossa poupança, da nossa viagem, e ganhando 2, ela comprou um cachorro de 3 mil. Falei, tá aí. Como assim tá aí? Imagina que nós tivéssemos o mesmo banquinho aqui, de frente com o computador. Eu dou o meu 50% e eu sento nessa planilha, eu alimento ela com as minhas informações, e eu vejo nessa planilha um orçamento de 7 mil reais. A Beth, minha sócia, eu saio daqui, ela senta, e ela vê também uma planilha de 7 mil reais, porque ela está dando 50% dela e controlando 50%. Inconscientemente, cada um ganha 7. Inconscientemente, se eu controlo 50% está na sua conta. Tá. Então eu não tenho total responsabilidade. Então ela gastar 3 para ela não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E aí? Então cada um tem que dar o seu 100%. Em relacionamento de casal versus finanças, é uma tríade. E aqui quando eu falo da tríade, não tem nada a ver com o Ricardão. Tá. Eu faço o meu papel, eu olho para o futuro, eu olho para o meu dinheiro. O meu parceiro ou a minha parceira faz o papel dela, olha para o futuro e cuida do dinheiro. E nós, enquanto casal, vamos ter um projeto chamado família. O quanto eu contribuo para esse projeto e o quanto você contribui para esse projeto. E está todo mundo olhando para onde? Para o futuro, para frente, para o cliente. Porque se nós estivermos nos olhando, as oportunidades vão passar. Aqui está meu futuro aqui. Entendi. Se eu estiver olhando... Pior ainda. Se eu estiver olhando para trás, eu estou... por que papai? Por que mamãe? Por que isso? Por que aquilo? Então eu tenho que olhar para o futuro. E se ela... Se tiver um olhando para frente e o outro não, a coisa não vai andar. Normalmente, isso aqui é uma relação infantilizada. Ah, é? Olha que interessante. Porque ela está cobrando ele, neste caso, como se fosse a mamãe. Tá. E aí ela fica cobrando e ele tentando fazer algo, a família vai andar de lado. Entendi. E pode ser o contrário. Sim. Ele diz assim, não, eu sou, por exemplo, estudo educação financeira há mais de 13 anos.
Então eu vou casar e eu falo para minha esposa, eu que cuido de tudo, porque eu sou o rei da planilha, sou o rei das finanças, rei dos investimentos, eu sei tudo, você não sabe nada. Tá. Qual a força? Diminuiu a força dela, né? Qual a força desse casal? Entendi. Nenhuma. Ela vai me ensinar muitas coisas e eu vou ensinar muitas coisas para ela. E pode ser que ela olhe para minha planilha e com a sutileza da mulher fala assim, Fábio, essa planilha é muito complexa, a gente só precisa receita e despesa. Olha que lindo. Olha que sabedoria. Mas, eu não vou nem falar sobre o que a mulher consegue dar uma simplificada, né? Exatamente. Bom, muito bom. Quais são os motivos que fazem as pessoas recorrer a essa técnica? É porque estão sem dinheiro? Ou às vezes te procuram porque tem dinheiro e alguma coisa não está rodando? Tem todos os casos. Tá. Eu não consigo ganhar, eu não consigo prosperar. É muito pesado ganhar dinheiro. Guardar dinheiro. Eu não consigo guardar dinheiro. Eu me apavoro com o mundo dos investimentos. Eu não consigo fazer isso em casal. Eu cheguei a determinado ponto na minha carreira e não consigo avançar mais. Toda vez que eu ganho, daqui a pouco acontece alguma coisa e eu perco esse dinheiro. Então são muitas dinâmicas possíveis dentro da dinâmica financeira. E existe a possibilidade, se uma pessoa é próspera, leva uma vida próspera, de repente é uma ruptura e passa um período sem entradas. Sim, existe um caso assim? Existe uma justificativa e se descobre através da constelação? Sempre se descobre. Tudo que eu falei para vocês aqui são possibilidades. É preciso que a gente coloque cada caso no campo para entender a dinâmica da pessoa. Porque a gente percebe, não só esse momento pandêmico, mas a gente percebe, poxa, o cara era super próspero, de repente ele não está tendo dinheiro, teve que vender tudo. Não acontece isso? Acontece. Muitas dessas grandes perdas, elas acontecem porque nós vivemos, por exemplo, memória de guerra. Quando a gente pega na nossa biologia, nós guardamos informações de 7 gerações, Beth. 7? Jesus amado. E quando a gente monta a linha do tempo, nós temos os portugueses que saíram fugidos, nós temos memória de escravos nas famílias. Pegamos as 2 guerras, né? Pegamos 2 guerras. Pegamos outra pandemia, a gripe espanhola, qual que era a outra? Teve 2 grandes pandemias. Tudo isso faz parte, não faz? Tudo isso faz da nossa parte. Ancestralidade. Da nossa ancestralidade, com certeza. Então, às vezes, eu estou muito próspero e vem algum movimento que, por honra a esse antepassado, que perdeu tudo, que se desconectou da prosperidade, que foi roubado, ou que teve que sair fugido, eu acabo honrando esse antepassado e eu acabo também perdendo tudo. Ai, Jesus amado. Ó, o nosso tempo já foi, porque eu estou só olhando o relógio, mas ainda quero saber mais coisa. Essa constelação, que hoje eu serei beneficiada, depois eu vou contar para vocês. Gente, ó, amo ter mais conhecimento e estar ao lado de um jovem tão jovem e com tamanha gama de conhecimento. Muito bem. É possível fazer essa constelação, que hoje nós vamos fazer presencial, porque eu gosto de contar, online? Sim, exatamente. Eu falo que ela já vem com Wi-Fi. Mas você usa esta mesma mesa com a pessoa online? Essa mesma mesa, eu uso 2 câmeras. Uma câmera nós vamos nos conectar, eu vou olhar para a pessoa. E a outra você vai mostrar. E a outra pessoa vai ter a possibilidade de olhar o campo. As dinâmicas sempre são fechadas. Assim como as dinâmicas fechadas no sentido assim, a pessoa não sabe o que ela está colocando no campo, mas o constelador sabe. E com essa... Eu já estava achando que eu ia acertar tudo aqui, mas não vai dar certo. Para não gerar tendência. Claro. E conforme eu vou, por isso que eu uso este campo, né, que tem uma cor bastante forte, conforme eu vou movimentando, a pessoa fala assim, para que esse boneco, o lugar dele é aí. Vamos de novo, coloca o próximo boneco, para que o lugar dele é aí. E conforme o posicionamento, eu tenho esses bonecos que são de madeira, que tem o olhinho, e tem os bonecos que eu vou mostrar que são de biscuit, todo com cabelo, enfim. E aí as pessoas vão posicionar os seus bonecos e eu vou contar a história. De onde nasceu isso? Lá dentro do psicodrama, eles colocavam os artistas contratados que ouviam brevemente a história e sem conhecer os atores principais, eles representavam.
conforme o tempo e conforme a prática, quem representa, quem entra no campo de cada um desses personagens é o terapeuta. Então, de olhar o campo, eu sei, ó, esse aqui tá querendo te dizer isso aqui tá querendo te dizer isso. Bom, para você fazer isso, você tem que ser uma pessoa sensitiva, né? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Para você sentir todos esses personagens? Assim? É o posicionamento. É o posicionamento no campo que vai nos revelar a história. Eu sei que ele olhando um pouquinho para cá quer dizer alguma coisa. Então, existe uma métrica de leitura do campo. Entendi. E você tem obtido bons resultados com seus... Não é paciente que chama, o que é cliente, paciente, Olha, constelados? Hoje eu prefiro usar o termo alunos. Alunos? Alunos. Ah, tá. Porque como a gente criou esse encontro das quartas-feiras, a pessoa ela vem se constelar, ela entende o seu movimento e as quartas-feiras a gente continua conectado para que ela tire dúvidas, para Recuperação. para que ela se mantenha no processo. Porque como é uma lei da vida, assim como quando você coloca o carro na estrada, dá vontade às vezes de pisar mais, Sim. ou dá vontade de pisar menos. Uhum. E quando você... Não é um processo de dependência também, tá, Beth? Uhum. Mas quando você tem essa conexão de aluno, você se permite estar sempre aprendendo, porque é muito mais do que uma lei da natureza, a gente também entende isso como uma filosofia de vida. Entendi. E é muito legal porque os meus alunos, depois de um tempo, acompanhando as aulas, acompanhando os movimentos, eles começam a ver os bonequinhos. Tá. E percebe o que eles E fizeram. percebe o que está fazendo. E aí, eu sou grande ou sou pequeno dessa história? Quem manda? Como eu me coloco? É diferente você ser, por exemplo, o segundo irmão de ser o primeiro irmão. Sim. Na constelação percebe-se muito isso, né? É diferente quando você está falando com o seu chefe e quando você está falando com o seu subordinado. Sim. Então as pessoas conseguem trazer mais clareza. Você perguntou do resultado. Uhum. Eu resumo em duas palavras: clareza e leveza. Uhum. Porque eu mesmo consigo desemaranhar ou não evitar novos nós. É exatamente o que eu ia falar. Como há um desmaranhamento, a pessoa fica mais leve. Mais leve. Mas fica tudo mais claro, porque você imagina você atado, né? Emaranhado pelas suas 7 gerações anteriores, sua ancestralidade. Então, quando começa a desamarrar tudo isso, que emaranhar é um termo próprio da constelação. Sim. Para a gente leiga, é desamarrado, né? Desatar Desatar ou nós. desemaranhar. A primeira vez que eu ouvi desemaranhar, eu falei, o que seria isso? Mas é o termo usado para a constelação. Me parece assim, é muito claro que a coisa flui e ao fluir fica leve. Quer ver um movimento que aconteceu muito, você falou de pandemia, que aconteceu muito na pandemia e está gerando novos emaranhamentos. Pais e mães infantilizados. Como assim? Papai e mamãe precisam agora ficar em isolamento social. Sim. E eles começam a fazer manha, começam a fazer birra, começam a tirar o marido ou a mulher do núcleo familiar atual e pedir mais reconhecimento. E aí, se eu não me dou conta, né, do que é papai, do que é mamãe, eu abandono a minha família, eu deixo de dar atenção para minha esposa, eu deixo de dar atenção para quem eu deveria dar, e eu fico 100% vinculado a papai ou a mamãe. Interessante. Ah, Fábio, mas agora você quer dizer que eu não posso ajudar papai e mamãe. Eu devo ajudar. Numa determinada medida. Mas eu preciso honrar, né, quem está comigo hoje e fazer os meus combinados. Às vezes, papai precisa de um final de semana. Você aguenta as pontas? Aguento, não aguento. Vamos. Eu não vou largar tudo e falar, tô indo lá. Porque isso é um movimento de desonra. É verdade. Tem sempre que prestar atenção nisso, né? O lugar mais importante que a gente tem é na nossa plataforma atual. É no nosso relacionamento atual. Ele merece mais atenção. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Vou correr aqui então, Vamos lá. Existe algum tipo de ligação com religião ou espiritualidade, todo esse processo? Existem pessoas, porque é uma técnica, e ela pode ser aplicada de diversas maneiras. Existem constelação na água, constelação com cavalos, constelação, você estava falando uma que eu não conhecia então, ainda. com ventosa. A Lete já fiz uma constelação com ventosa. E outro dia conheci constelação
espiritual com a Claudinha do Rio de Janeiro. Olha, surgem várias vertentes. Exatamente. E não tem certo ou errado, bem diferente. Lembra que a gente Diferente, falou agora agora há pouco. Gente, nada é certo ou errado, é diferente. É diferente. Então eu costumo dizer assim, que o meu esforço com relação à constelação é embasado dentro da neurociência e dentro de práticas financeiras aplicáveis. Que é a matéria. Que é a matéria em si, é olhar para onde precisa olhar. Então, apesar de existirem pessoas que trabalham a espiritualidade, eu escolhi trabalhar com ciência e com objetividade para que o meu cliente exercite não só esse cérebro reptiliano, mas também esse cérebro mental, e o resultado chegue de uma forma objetiva e não tão subjetiva quanto a espiritualidade deixa aí à disposição, porque o campo vai fluindo e também... Sim. E o que te procuram mais? Pessoas físicas, assim como eu, pretendo fazer uma constelação, ou empresarial? 60%, 70% são as pessoas físicas. Ah, é? Achei que era mais empresa. Porque normalmente a pessoa vem se trabalhar e aí ela tem vai refletir na empresa. Entendi. E aí alguma parte uma 30%, 40% são as empresas que procuram para melhorar o seu negócio, para melhorar o seu board de decisão, para ver quem está conectado, quem não está, para poder ir. Eu sempre concluo aqui o nosso programa Sintonia, que eu posso dizer assim, nesses anos que eu venho fazendo, são mais de 220 entrevistados, eu aprendi muito, mas muito. E hoje foi assim uma aula. E a pergunta que eu faço é, redundante, você está na sua missão? Cada vez mais. Aí esse olha, a gente veio do fundo da alma dele aqui. Cada vez mais. Eu falo que antes da pandemia, Beth, eu fazia mais de 100 palestras por ano. Tá. Nossa, que beleza! Eu atendo empresas como Coca-Cola, Ericsson, Johnson. Tá. Trabalhei na Bombril, trabalhei em Embraer, eu rodei esse país aí. Nossa, mas foi quando isso? Porque em 30 e poucos anos, como é que você fez tudo isso? Sim, foi muito intenso. E quando eu olhei para dentro, e nesse período de pandemia, e aí falando do propósito, eu percebia que eu me conectava com as pessoas, eu levava a minha mensagem, eu levava a transformação, eu levava a técnica, e as pessoas iam, e eu não tinha mais notícias. Porque você faz uma palestra, sei lá, tive 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, 100 pessoas, e as pessoas vão seguir a sua vida. Esse momento me proporcionou estar aqui, 100% conectado. As pessoas têm meu WhatsApp, as pessoas têm as quartas-feiras para conversar comigo, as pessoas... Então, e eu consigo acompanhar a jornada de evolução. E isso é a própria missão, né? Porque você está fazendo um bem para cada vez maior número de pessoas. Por isso esse... saiu muito bom. E o que você deixa de mensagem aqui para os nossos internautas? Como o nosso tempo está muito curto... Você vai ter que ser editado. Vai ter que ser editado. A grande questão, o grande convite é permita-se. Permita-se olhar para dentro. Permita-se a sua jornada de autoconhecimento. Permita-se a novos conhecimentos, as novas técnicas. Porque não adianta a gente achar que é mais do mesmo que vai resolver. Você vai colocar muita força e vai ter pouco resultado. Então, com clareza e com leveza, é possível fazer também ter esse sorriso nos olhos, essa prosperidade, porque o universo já preparou tudo. Basta você tomar e acessar essa nova fonte de abundância e de prosperidade. Ai, que bonito que ele falou, vai fazer parte dos tópicos do ano. Aproveitando o que ele está dizendo, para eu terminar, eu costumo dizer assim, o que eu falo na minha palestra. O universo é um grande jogo de cartas. Ele embaralha as cartas e joga aqui para nós, humanos. Exatamente. Cada um vai pegar essas cartas que o universo mandou e vai preparar a sua jogada. Com consciência, com responsabilidade, com aprendizado. Não adianta você pegar lá as suas cartas, misturar e querer ganhar o jogo. Exatamente. Você só vai ganhar o jogo que o universo mandou as cartas para você se você procurar se informar. Isso que você falou é muito claro. As pessoas podem evoluir tendo um mindset dinâmico, porque quando a pessoa tem um mindset estático, ela fala, já sei tudo. E vai falar mais do mesmo, não é isso? Exatamente. Gente, tem muita coisa que não é mais do mesmo.
Hoje eu estou aqui me deliciando de algo que é completamente do que eu já tinha ouvido falar. E sou muito grata, garoto, tá? Já combinando que desse meu filho também, que ele foi meu filho em outra vida. Obrigado pela oportunidade. Gratidão. Vamos fazer parte aqui às quartas-feiras, 8 da manhã ou 20 horas. Vamos pôr aqui de novo o contato do Fábio, que foi uma riqueza muito grande. O Sintonia sempre preza por isso. Gratidão, muito sucesso, muita prosperidade. Até breve. Até a próxima semana. Beijo. Beijo.